Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson do blog Ligado em Viagem. E eu sou a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast que voltou de férias com tudo, ao contrário da sua conta bancária. Bem-vindos de volta ao nosso podcast. Ah, pois é, voltamos, gente! Êêêê! E apesar de você ter tirado uma onda ali no início, não é só a minha conta bancária que tem os boletos para pagar, viu, Lívia? Acho que a gente também começou o ano com algumas dívidas, né? Uhum. Durante este mês que a gente passou off, chegaram algumas perguntas de ouvintes que estão esperando uma resposta até hoje. É verdade, mas antes tarde do que nunca, né? Bora responder todo mundo hoje. Maravilha! Mas antes, deixa eu lembrar o pessoal que é bastante importante nos seguir nos aplicativos de podcasts. Se você é novo por aqui, não importa como nos encontrou. Para seguir a gente e não largar mais, basta abrir o seu agregador de podcast favorito e procurar por A Vida Secreta dos Blogs. Isso vale para quem usa Android ou iOS, incluindo Spotify, Deezer e até o YouTube. Em seguida, é só se inscrever para ter acesso a todos os nossos episódios. E não deixe de nos ajudar a manter o podcast, indicando para os seus amigos. Nós temos episódios sobre mobile, SEO, YouTube e outros temas que com certeza vão ajudar bastante na melhoria de qualquer blog. E eu tenho que deixar um beijo pro pessoal que mandou mensagem pra gente, né? Dessa vez, assim, nessas últimas semanas, teve gente que pediu nominalmente, eu quero um beijo no próximo episódio. Então, vou deixar um beijo aqui pra Luciana, do blog Roma Pra Você, também pra Silvia, do blog Sentidos do Viajar, que sempre comenta comigo que ouve o podcast, e outro também pra Carolina e o Rodrigo, do blog Descubra Milão. Obrigado, viu, gente, pelas mensagens e beijo pra vocês. Um beijo, obrigado. E, Lívia, você acha que a gente já pode contar que tem estreia de um quadro novo no nosso podcast? Você meio que já contou, né? Mas vamos deixar assim, só essa informação aí, não vamos falar ainda o que é, deixa suspense, né? E aí no fim do episódio a gente tem uma surpresa, não falei qual. Tá bom. Beleza, então vamos começar então já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes que estão esperando desde dezembro. Vamos. Hoje a gente vai falar de várias coisas, entre elas links internos, fatores de ranqueamento do Google, escolha da melhor hospedagem, né? Entre outras coisinhas. É isso aí. E vamos para a primeira pergunta, que é da Natália, do blog Destino Provence. Ela queria saber quantos links internos é o ideal para um post, especialmente no caso dela que faz alguns guias específicos para certas estações do ano e eventos. Tem alguma regra importante a se observar a este respeito? Bem, no geral, os links internos, eles são algo benéfico, né? Aliás, eu acho que vale esclarecer para quem pode não conhecer esse termo, né, que é link interno, né? Esse é o jeito que a gente chama aqueles links que colocamos dentro do nosso conteúdo e que levam o usuário para outro post ou página do nosso próprio blog. Então, os links internos são importantes para apresentar outros conteúdos do seu site para os visitantes. E, consequentemente, eles tendem a contribuir para alguns indicadores importantes, diminuindo, por exemplo, a nossa taxa de rejeição, né? Aumentando o número de páginas por sessão e até o tempo de permanência no site. Então, a princípio, não há mal nenhum, né, em usar vários links internos nos seus posts. E aí, é claro, né, talvez seja importante a gente lembrar que fazer listas e listas com vários links diretos, assim, não seria exatamente a melhor prática, né, estratégia em termos de SEO, porque esses repositórios de links que a gente faz, né, ou vê por aí, eles podem ser, sim, vistos como spam pelo Google e não costumam conseguir muita relevância a ponto de se posicionarem bem nas buscas. Mas salvo essa exceção aí de uma lista de links, não tem muito motivo para se preocupar por ter vários links internos num post comum. Então eu acho que uma dica extra só que a gente poderia dar aí é lembrar de sempre valorizar o seu conteúdo estrutural com esses links internos. Então o que seria o conteúdo estrutural, para quem ainda não sabe? Aquele conteúdo do seu site que representa a maior fonte
de resultado ou renda para você. Então, se você vende algum produto no seu blog, né, ou algum serviço, ou tem algum objetivo específico de captação de leads, por exemplo, vale assim, você priorizar sempre os posts que tratam desses assuntos. Então, lembre de distribuir por vários posts e páginas links que levem para esse conteúdo que é mais importante, que vai gerar alguma venda, alguma receita para você. E outra dica, meio na mesma linha, mas é uma dica a mais, seria deixar bem destacado esses links para o seu conteúdo estrutural nos seus posts mais acessados. Então, pegando o caso aí da própria Natália como exemplo, às vezes um post específico sobre o inverno, né, lá na Provence, ele pode gerar um bom tráfego em determinado período, né, do ano, e seria inteligente da parte dela não só colocar nele vários links internos, como também priorizar links que levem para as páginas do seu site que vendem seus passeios guiados, ou e-books, ou produtos e tudo mais. Acho que ainda nesse tema em relação a links internos e aqueles blocos de links parecidos que a gente vê em alguns blogs, em que eles são inseridos em todos os posts, principalmente quando você está falando de link, por exemplo, de afiliado ou link de alguma venda interna. Sabe, quando você tem um post genérico e no final você sempre vê o mesmo... Um box, né? É, um box com o mesmo texto. Sim. Isso pode ser visto de alguma maneira negativa pelo Google? Não tem nenhum problema por alguns motivos. O primeiro que a cópia de texto, que pode ser uma dúvida de muita gente, não sei se foi a sua, mas ter um texto copiado em vários textos não é um problema, porque a gente já falou isso talvez aqui na nossa conversa de SEO no passado, que essa coisa da cópia de textos, ela não é tão grave no Google, na verdade. O problema do Google de ter uma duplicata de um texto é se fosse uma coisa realmente idêntica, dois textos totalmente idênticos. Então, trechinhos de textos repetidos, o Google nem percebe, nem vê, não é um problema. E pensando agora na parte de links em si, você está fazendo uma lista de links que normalmente, se as pessoas seguem aí nossas dicas que a gente já passou também durante o ano passado, são links que a gente coloca uma tag nele nofollow, né? Então, se esses links nofollow, eles não contam quase praticamente para nada. Então, o Google está super acostumado, o marketing de afiliados ele é presente em toda a internet, em todo tipo de site por aí. Então, o Google não penaliza ninguém por trabalhar com afiliados, não penaliza ninguém por ter uma sequência de links nofollow. Então, é bem tranquilo. O box de afiliados é uma coisa que é comum e é saudável, né? Não chega a ser uma lista tão gigante e nem são links que você está tentando passar autoridade, né? Então não tem muita por que o Google se preocupar com isso. Aproveitando que você comentou sobre nofollow, link interno não faz sentido ser nofollow, né? Não tem porquê. Né? E aí no final, a gente passa autoridade também com o link interno. Não é nada que se compare ao que um link externo pode te trazer em termos de autoridade, né? Mas passa um pouco sim. Até por isso essa prática de a gente pegar os textos mais acessados, que provavelmente tem mais autoridade no nosso site, e neles colocar links para o nosso conteúdo estrutural ou para algum conteúdo que você quer destacar naquele momento ou naquela época, ou melhorar o SEO desse texto, porque também os nossos posts eles passam um pouquinho de autoridade internamente. Muito bom, legal. E então vamos para a próxima pergunta. Ela veio do Porquê Portugal. Eles acabaram não assinando a mensagem, então a gente não sabe exatamente o nome da pessoa que mandou. Mas a pergunta é: vocês acreditam que o Google dá alguma prioridade de ranqueamento para quem é cliente Google? Então, essa é mesmo uma dúvida que vira e mexe aparece. Acho que é até normal essa desconfiança, né, aparecer. Então, descrevendo melhor, assim, o que muita gente se preocupa é com a possibilidade do Google priorizar sites que usam suas plataformas ou serviços. Ou seja, será que um blogueiro que usa o Search Console pode ter uma performance melhor no Google do que um outro que nem nunca se cadastrou nessa plataforma? Ou será que quem investe em anúncios no Google acaba ganhando uma vantagem em relação aos seus concorrentes, mesmo depois que acaba o período da campanha, né? Pois bem, a resposta aí é não. O fato de você ter cadastrado, né, ser cadastrado em plataformas Google ou utilizar os seus serviços não te traz nenhuma vantagem direta e prática, né, para a sua estratégia de resultado orgânico. Então, falando das plataformas, como o Analytics ou o Search Console, basta a gente dizer que a gente estima que em menos de 10% dos websites existentes no planeta, eles fazem uso de alguma dessas plataformas do Google. Então, não faria muito sentido o Google privilegiar o conteúdo desses sites, né, em detrimento dos demais todos que não possuem nenhuma plataforma Google cadastrada, porque essa minoria de sites que usa o Search Console, Analytics e tudo mais,
não necessariamente vai representar os melhores resultados para o usuário. E o Google, claro, ele quer sempre exibir os melhores resultados para quem está procurando ali alguma coisa, né? E falando de quem usa anúncios, aí nós já temos não só convicção, mas também experimentos mesmo que mostram que não há uma vantagem em termos de autoridade ou ranqueamento de um post por ele já ter sido em algum momento anunciado, né, ou promovido no Google. Então, realmente uma coisa que não tem relação. Não tem que se preocupar com isso e nem tentar fazer algo a respeito, e você pode, enfim, ser um trabalho à toa, né? Mas você tem que concordar comigo que se eu compartilhar um post no Google Plus, melhora o acesso, você não acha? Então, o Google Plus ele tá extinto, né? Não existe mais, né? Então, Quase consegui pegar você, Lívia. Quase. Eu fiquei pensando assim, eu conto pra ele, vai ser um choque muito grande eu contar isso no ar ou não? Mas não, tá? Isso a gente pode entrar na nossa outra pergunta de SEO sobre a questão de compartilhamento em rede social. As que existem, também é outra resposta. Tá bom. Mas aproveitando a sua deixa, porque eu acho que eu nem falei tudo completo, assim, não tem nenhuma vantagem direta, acho que eu falei muito essa palavra, né? Não tem nenhuma vantagem direta e prática você ser cliente Google de qualquer uma das plataformas. Mas a gente não pode dizer que não tem nenhuma vantagem indireta. Então, você usar ferramentas Google, elas te instrumentalizam, é assim que fala? Elas te capacitam, elas te dão os instrumentos para você fazer várias análises, né, do seu site, que você pode fazer um resultado muito melhor a partir das suas interpretações e atuações que você vai poder ter, né, você vai poder aplicar a partir do que você pegou e entendeu da ferramenta. Mas diretamente, só de instalar, só de cadastrar, só de dar lá um dinheirinho pro Google, nada acontece no seu site. Então vamos para a próxima pergunta, que foi do Pedro Raunholter, eu acho que é assim que diz, do blog Viaja Terapia. Ele está pensando em mudar de hospedagem e mandou algumas dúvidas. Por exemplo, quais são os possíveis riscos numa migração? O que deve ser levado em conta ao escolher um prestador de serviço ou outro? Há alguma vantagem em escolher um serviço nacional? Tantas questões, né? E realmente, este momento de mudança maior no site costuma assustar bastante. O que a gente pode dizer para o Pedro e para os nossos ouvintes a esse respeito, Lívia? Bem, ao contrário do que muita gente pensa, a migração de hospedagem é um processo relativamente simples, ao menos se comparada com a mudança de layout do blog, por exemplo, ou uma migração de plataforma, né, quando se muda do Blogger ou Wix, né, para uma outra como o WordPress, por exemplo. São coisas maiores nesse caso. Então, agora falando de novo da migração de hospedagem, né, para entender melhor esse processo, eu acho que é importante entender como é que funcionam os serviços de hospedagem. Então, vamos recapitular alguns conceitos, né? O site ele é formado por um conjunto de arquivos e dados. E para que esses arquivos estejam acessíveis para o público, é necessário que eles estejam armazenados num servidor, que é uma espécie de computador mais robusto, né, que deve estar sempre online. Então, o processo de mudança de hospedagem, ele envolve basicamente a transferência desses arquivos de um servidor para outro. Então, é um processo meio linear, é só uma coisa a ser feita, né? Na hora de escolher uma hospedagem, né, e aí tem o segundo passo a gente pensar, eu sempre recomendo que o blogueiro confirme alguns detalhes básicos, tá? Então, a primeira coisa, eu acho que dá pra gente pegar aí um papel e caneta, quem quiser anotar, né? Ou um notepad, né? Mas, enfim, a primeira coisa é confirmar os recursos de armazenamento e transferência de dados oferecidos pela hospedagem. Porque daí você já parte daí nessa comparação de 2 ou mais serviços. Começa a entender o que eles te oferecem, porque depois, quando você chegar na parte do preço, você tem que saber o que compensa ou não, baseado no que eles te oferecem. Mas uma segunda coisa importante que é bom verificar também é se a hospedagem oferece servidor Linux, que é o mais usado e recomendado em sites que usam WordPress. Um outro ponto em que muita gente tem dúvida, e tal qual o Pedro aí, né, é sobre a escolha de uma empresa com servidores no Brasil ou no exterior. E aí, nesse ponto, é bom a gente lembrar que o que a gente está tratando aqui é a chamada latência, né, o tempo de resposta do servidor. Então, na teoria, um servidor mais próximo do seu público, ele pode sim oferecer uma eficiência maior nesse sentido.
Porém, né, como eu já falei há pouco, esse não é o único recurso a ser comparado aí, né, entre as hospedagens possíveis, né? Então, de nada vai adiantar ter um servidor próximo, né, que vai ter menos tempo de latência, se ele tiver um espaço limitado de armazenamento, né, ou não for robusto o suficiente. Então, aqui eu acho que vale uma observação de que a esmagadora maioria dos blogs brasileiros, ela usa servidores nos Estados Unidos e passa muito bem, obrigado, né? Então isso realmente não é algo que eu me preocuparia muito, né, de perder o sono, né? Exceto mesmo se no caso de sites muito grandes, que valeria até uma consultoria mais específica e pensar até em servidores dedicados e tudo mais. Mas eu não posso deixar claro de citar que existe uma vantagem nos provedores brasileiros, né, que eles podem trazer o atendimento em português. Então, eu já vi gente que às vezes prefere para poder contar com isso, com essa vantagem de poder conversar em português quando precisa de algum atendimento, né? Outra coisa também que eu recomendo na hora de escolher hospedagem é você conversar com alguns colegas que utilizam as hospedagens que você está cogitando contratar, para evitar qualquer surpresa desagradável, né? Então, acho legal saber o que esperar, né? Se certificar que a empresa fornece um bom atendimento ao cliente, né? E ter em mente também que não existe hospedagem perfeita. Então, você vai descobrir coisas, mas vai perceber que várias vão ter seus defeitos e ainda assim a gente consegue novamente sobreviver com elas, né? Então, todos os provedores estão sujeitos à interrupção de serviços em alguns momentos esporádicos do ano aí. É importante descobrir apenas se isso não é algo muito frequente na hospedagem que você está prestes a escolher. E claro, como o fator preço sempre vai ser importante, né, ao orçar, vale você confirmar se alguns recursos estão inclusos no valor da hospedagem ou se são cobrados à parte, tá? Então, eu vou citar alguns aqui que costumam ser cobrados à parte e podem encarecer o seu orçamento, que são o certificado SSL, que é você ter o seu site seguro, né, com HTTPS lá, né? As contas de e-mail e quantas contas você quer, né? É bom você saber para você acrescentar isso também no seu pacote. E até a migração em si, porque algumas hospedagens oferecem gratuitamente a migração de sites até um certo tamanho. Então, você descobre o tamanho do seu site no seu backup lá atual e tenta descobrir se a sua hospedagem para onde você está indo te oferece de graça, porque você pode baratear bastante também o seu custo de transferência e de migração do site. Então, é realmente muito importante fazer os orçamentos já considerando esses itens, para que você não se empolgue muito com uma promoção, né, com um preço mais baixo, que às vezes chama atenção por aí em alguma propaganda, e no final pode ser uma hospedagem que não oferece nenhum desses recursos, você vai ter que pagar isso à parte e isso encarece novamente o pacote. Então essas são, acho que, minhas dicas para a questão da hospedagem. Tá, e legal, depois de escolhida a hospedagem, né, o prestador de serviço, agora a gente vai para a questão da migração, do processo de migração em si. Sobre os riscos envolvidos nesse processo, eles são muitos, apesar de você já ter falado que ele não é tão complicado assim? Olha, como eu disse, o processo ele realmente é menos complexo, vamos dizer assim, do que muita gente imagina. Então, garantindo que você tem um backup do blog e sabe o que está fazendo, ou contrate alguém que saiba, né? Não há muitos riscos. Ele não é dos nossos projetos mais arriscados, não é dos processos mais arriscados dentro de um site, de um blog. Inclusive em termos de ranqueamento do Google, que eu acho que pode ser uma pergunta de muita gente, né? Se isso faz alguma diferença. E não, outras mudanças em blog podem fazer diferença no Google, mas uma migração virtualmente não há diferença para o Google onde o seu site está hospedado, né? Então, salvo algumas exceções, essa mudança não vai ter impacto no conteúdo, no domínio ou na estrutura de URLs do site. E, portanto, não deveria ter qualquer impacto também nas SERPs em que você aparece no Google. Muito bom, Lívia. E agora nós chegamos ao nosso momento mais esperado do episódio, o lançamento do novo quadro. Sim, já podemos revelar o nome. E o nome do quadro é Verdade ou Mito SEO? Isso mesmo. Então, a partir de agora, nós tentaremos inserir em todos os episódios do nosso podcast uma dica de SEO. Mas essa dica vai vir em forma de pergunta, né? Às vezes nós vamos confirmar uma boa prática, mas muitas vezes nós vamos derrubar um mito que pode estar levando muita gente a ter trabalho à toa aí com o blog. E eu acho que tem hora que descobrir que alguma suposta técnica de SEO é na verdade um mito é até um alívio, não é? Não, com certeza. Tanta coisa que a gente já tem que dar conta enquanto blogueiro, ainda ter que ficar atirando para todo lado a cada melhor técnica dos últimos tempos, da última semana, né? É demais. Então, esta área de SEO ela tem muito de experimental e também tem bastante competitividade entre os profissionais. Então, isso frequentemente gera os tais mitos e boatos, né? Alguém faz algumas experimentações, mas na ansiedade, ou até mesmo oportunismo, né, de lançar essa ideia nova antes da concorrência,
esse profissional passa para frente umas teorias ou técnicas que muitas vezes não se provam eficazes ou sequer verdadeiras. E na outra ponta, está o pobre blogueiro sendo metralhado com novidades verdadeiras e falsas, né, todos os dias. É bem isso mesmo. O nosso dia a dia é tentar passear por todos esses pontos. E essa foi nossa intenção na criação do quadro, né? Aproveitando que SEO é o assunto que nossos ouvintes mais pedem, que vocês mais pedem, nós arranjamos um jeito de encaixar ao menos um pouquinho em todos os nossos episódios. E de quebra, ainda ajudamos a galera a tirar umas tarefas desnecessárias aí da lista. Melhor coisa. Mas vamos lá, vamos logo pro nosso quadro. Diga aí, Lívia, qual o mito ou verdade de hoje? Então, hoje eu trago a seguinte afirmação. Quanto mais tráfego um site recebe, seja de qual fonte for, melhor para o seu ranqueamento no Google. E aí, você já ouviu falar nisso, Edson? Você tem alguma opinião sobre ser mito ou verdade? Vamos dar uns 5 segundos para os nossos ouvintes pensarem se é verdade ou se é mito. E aí? Vou repetir a pergunta. Quanto mais tráfego um site recebe, seja de qual fonte for, melhor para o seu ranqueamento no Google. Tempo. Bom, beleza. Então acabou o tempo aí, Edson. Sua opinião. Tudo me leva a crer que isso é verdade. Mas como você vai querer me passar uma rasteira, eu vou dizer que é mito. Eu falei, ele vai querer adivinhar se é mito ou verdade com base só com base no que a Lívia tá pensando, né? Então, mas assim, você acertou pela metade, então. Você chutou 2 vezes, vou ter que dar meio ponto só pra você, tá? Então vamos lá, isso aí é um mito, tá, gente? É um mito. Então, na verdade, por muito tempo se acreditou nesse fato. Então é normal a gente achar que ele é verdade, tá? Mas como quase tudo dentro dessa área, a suspeita, né, era baseada em meras suposições da comunidade SEO. Pois não só esse conceito já ficou ultrapassado, como foi desmentido categoricamente pelo Google no segundo semestre do ano passado. Então, assim como nós já falamos em outros programas aí para trás, o Google não usa os indicadores internos do nosso site para ranqueamento. Por isso, investir no tráfego é uma ótima estratégia para ganhar alcance, né, através de compartilhamentos, até para ter mais conversão, ou para até entender melhor o seu site com base na experiência do usuário, mas isso não deve ser considerado uma boa prática de SEO, visto que não tem qualquer impacto direto no ranqueamento. Tá, mas se eu tiver tráfego no meu site a partir de diversas fontes, quer dizer que eu tenho um link externo, não? Mas o tráfego em si não te dá nada. O link existir, ele já te dá a autoridade, né? Você não precisa ter sempre tráfego por ele para essa autoridade ser passada. Ele simplesmente existir no link. Então, os backlinks são considerados os sinais importantes de SEO, mas o tráfego, vou dando um exemplo assim, tem gente que, né, ou se achava até muito pouco tempo, ou as pessoas ainda acham, que se você tiver 10 cliques vindos do site do seu amigo no mês, ou 200, que 200 é melhor para o seu ranqueamento SEO, e não é. Não precisa ter clique nenhum, na verdade. Aquele link, o que ele passa de autoridade para você, ele passa por existir. Então, esse tráfego, tá? Ele não te acrescenta em nada. Então, assim como um tráfego vindo da rede social não te acrescenta em nada, tudo isso que eu tô falando, lógico, em termos de ranqueamento para o Google e de melhorar a sua posição no Google. Mas para o resto da sua vida, é claro que ter mais tráfego é melhor, né? E nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como já é de praxe, nós vamos deixar na página desse episódio no nosso site alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nessa conversa de hoje. E para você participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar uma mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou no nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E compartilhe esse episódio com outras pessoas que você sabe que podem se interessar. Nós voltamos em 15 dias, podem anotar aí no seu calendário, viu? Opa, sem spoiler. Um abraço e até a próxima, pessoal. Beijo!
free your